Doutor Antônio Carlos, como está o andamento dessa campanha emergencial em Itapajé? Boa tarde. Uma boa tarde a vocês da Rádio Atitude. A campanha foi uma campanha relâmpago, que o governo federal lançou, começando dia 15 de abril e terminando até dia 30. Se não pode ter, de maneira nenhuma vai ter prorrogação, Então, dessa vez agora, nós temos que fazer o quê? Correr muito para que a gente possa atingir os 92% que é o exigido pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se nós não atingirmos esse índice de 92%, então nós vamos perder essa chance de ficar livre de vacinação contra a febre aftosa. Porque se atingir esse índice, o governo vai liberar, como acho que muitas pessoas não sabem, o nosso Brasil estava faltando apenas 6 estados, inclusive o Ceará, que estava pendente de vacinação. Ou seja, nós estamos ainda naquelas mesmas etapas, vacinava em maio e novembro. Então o governo abriu esse espaço para que essa vacinação de emergência acontecesse, para que a gente fique todos os estados do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. Qual o quantitativo do rebanho a ser vacinado e quais os animais que precisam, então, da imunização e também de todas as idades? Essa etapa, como é uma etapa emergencial e para finalizar, se atingirmos os 92%, repito, então todos os animais serão vacinados, os bovinos e os bubalinos, essas duas espécies que são obrigatórias fazer a vacinação. As outras espécies dos animais que são biungulados, que tem unhas e tem a fenda no meio do casco, a gente chama biungulados. Esses animais só seriam vacinados se acontecesse algum caso de febre aftosa. Então, no entorno de 50 quilômetros, seria obrigatoriamente vacinado todos esses animais. Então, a obrigação é para os bubalinos, que são os búfalos, e os bovinos. De 0 à idade não interessa o final, Então, é 100% do rebanho dessa vez. Como está a situação dos demais municípios atendidos aqui em nossa região? Todos os municípios estão com taxas pequenas ainda de vacinação, Inclusive o Itapajé ontem só estava dando 14,7% de vacinação, A cobertura está muito baixa, então nós temos que correr atrás, temos que agir para que a gente consiga fazer os 92%, senão ninguém vai ficar livre da vacinação. A Uruburetama, ou seja, todos esses municípios de Irauçuba, que é um dos maiores rebanhos da nossa região, é Irauçuba devido a podemos dizer, essa flutuação de animais que no verão fica no Itapajé e no inverno vão para Irauçuba. Então esse é o município que tem a maior quantidade de bovinos. Também está com vacinação pouco mais de 18%. Então todos os municípios estão com baixa vacinação. E nós não podemos deixar acontecer isso. Precisamos cair em campo. O tempo é curto para poder ser beneficiado. Precisamos correr e vacinar. Como o criador pode ter acesso à vacinação para adquiri-la? Com certeza, uma boa pergunta. O acesso para que a gente possa adquirir a vacina. Aqui em Itapajé só temos 2 locais. Sou eu, aqui o Antônio Carlos veterinário, filho do seu Oceano Gomes, vizinho a Shopping Pães. A pessoa vem, aqui mesmo eu faço a ficha sanitária, preencho toda a ficha, depois entrego a vacina, que a pessoa traga seu isopor. A vacina precisa ser conservada de 5 a 8 graus centígrados, senão você perde o seu dinheiro e ainda dá os nós, ou seja, os inchaços nos animais. Então, as 2 localidades que nós temos para comprar vacina em Itapajé é aqui comigo, vizinho a Shopping Pães, e com o Danilo, que também é veterinário da secretaria, como eu, lá próximo ao hospital. E o preço da vacina está variando aí de 20 a 30 reais. A minha diferença, eu estou vendendo um pouco mais do que o valor do Danilo, para que as pessoas evitem de ter ainda que, quando compram do Danilo, ele pega a nota fiscal, tem que se deslocar a DAGRE, lá vai enfrentar filas e demora para que ele possa declarar o seu rebanho, que se você comprar a vacina, não fizer a declaração, nada vai servir. Outro ponto muito importante, que nós não podemos esquecer, é que as pessoas que são mais os leigos, no caso, não entendem o que é uma sorologia. Então, devido a essa correria, e o governo só vai poder atestar se você vacinou o seu rebanho se ele fizer uma sorologia, quer dizer, uma coleta do sangue e examinar aquele sangue para saber se na corrente sanguínea daquele animal está circulando o vírus que é da inoculação da vacina contra a febre aftosa. Se não tiver, então a pessoa poderá não, com certeza, se a sorologia atestar que foi negativa, a pessoa vai ser multada e é uma multa muito alta, por cabeça. Então, por isso eu alerto, não sou eu que faço essa penalização, é o Ministério da Agricultura. Não é o governador do estado do Ceará, nem do Mato Grosso, nem de outro lugar, que Piauí e Maranhão ainda estão na mesma situação nossa, que faz essa penalização. É geral, por quê? Porque precisa ficar livre, erradicar a febre aftosa. É indispensável esse procedimento de sorologia? Não, aí é que eu alertei para que a gente vacine para não cair nesse risco, não ser multado. A sorologia é uma coisa que é pega aleatoriamente. O que é isso? Se aqui em Itapajé tiver 100 criadores, eu vou pegar
pegar 10%, né? Eu não, o Ministério da Agricultura fará a coleta de sangue de 10% de animais. Pega os criadores que tem do Itapajé, se chega no município de Irauçuba, pega a quantitativa dos criadores e faz um sorteio. Daqueles 100 criadores, como eu dei o exemplo, vamos tirar 10 papéis e algum deles vai ser o sorteado para que seja feita a vistoria se o animal realmente foi vacinado. Com a vacinação, o criador tem que fazer a declaração. Como é esse procedimento? Nada mais é do que pegar uma ficha sanitária, lá em cima coloca o nome do criador, coloca o número da ADAGRE, que eu chamo número de guerra, e lá abaixo vai ter as suas especificações. Vamos declarar quantos bovinos tem, desde o bezerro, que é de 0 a 12 meses, a mesma coisa com a bezerra, depois os garrotes, novilhotes, novilhas, vacas e touros. Então, ali tem, nessa tabela, as idades de acordo com os animais. Depois que termina os bovinos, lateralmente do lado direito da ficha, nós temos ovinos, caprinos, bubalinos, muares, asininos, que tocando em miúdo. As ovelhas, as cabras, os cavalos, os jumentos e os burros, e lá embaixo até as galinhas, ou gansos, ou os capotes, que são as aves. Aí diz, doutor, para que isso? Isso não é determinação nossa, é o Ministério da Agricultura que exige para que ele tenha o censo agropecuário, tenha na sua mão uma ideia de que tem em cada município, o que tem de bovinos, o que tem de bubalinos, o que tem de ovinos, ou seja, todas as espécies animais são declaradas naquela ficha ali para que ele tenha um retrato daquele município. Com a finalidade nessa campanha emergencial de fato, erradicar a aftosa aqui no Ceará, caso o criador não acompanhe o prazo previsto e acabe imunizando o rebanho, haverá uma sanção diferente das campanhas anteriores? Com certeza, isso que é o mais sério, porque se não atingirmos os 92%, esse município de Itapajé ou qualquer outro que não atingir essa porcentagem de 92% será penalizado. Com certeza, tudo que acontece de penalidade tem que ter uma multa, tem que ter uma penalidade para que a pessoa possa ser cobrada. Então, para que isso não aconteça, precisamos vacinar. Além do mais, se a gente não sair do problema que nós temos hoje, vacinando contra a febre aftosa, se ninguém sair, não conseguir atingir um índice e não sair para ficar livre de vacinação contra a febre aftosa, nós vamos ter um grande gargalo, um grande problema com os outros estados. Nós vamos ficar resumidos ou isolados dos outros estados, porque nós não podemos, todo animal que é vendido no Ceará, ou seja, hoje em dia não é só no Ceará, se eu vender um animal aqui no Itapajé, para criar ou para corte, e ele for para Sobral, precisamos nos deslocar até a ADAGRE e tirar uma GTA, que é uma guia de trânsito animal, para que esse animal possa sair em cima de um caminhão, claro, e possa passar nos locais de fiscalização e fazer a apresentação daquela GTA, para poder dizer que a pessoa está tudo direito, senão ele não pode transitar para canto nenhum. Então nós ficaremos isolados, porque se ninguém atingirmos esse índice, nós vamos ficar isolados porque não poderemos transitar para canto nenhum. Doutor Antônio Carlos Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Integração. Algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Eu agradeço a vocês, a Rádio Atitude, pela atenção que tem com toda vez com a Secretaria de Agricultura daqui do município, com a ADAGRE e com o nosso corpo técnico da Secretaria de Agricultura, porque a gente precisa realmente estar ligado que isso se chama o quê? Sanidade animal. Se ninguém tiver sanidade animal, é a saúde do animal, do mesmo jeito que toda doença que passa do animal é problema de má conservação, de falta de vacinação, de todos esses detalhes que a pessoa precisa cuidar dele. Então que as pessoas se conscientizem e corram, porque o prazo só é até dia 30, não vai ter prorrogação, porque o brasileiro só deixa as coisas para o finzinho, e o final da história será triste para nós. Vamos perder essa grande chance de ficarmos livres de vacinação contra a febre aftosa sem vacinar mais. E eu agradeço mais uma vez e que divulgue mais, e vocês também, que são a voz do povo, que possam conscientizando através dessas declarações que eu estou dando aqui, não é nada fictício, é coisa real. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração.